Olá, paz, tudo bem? Provérbios capítulo 16, o versículo 23, que diz: o coração do homem sábio educa a sua boca. O coração do homem que buscou uma sabedoria do alto, uma sabedoria de Deus. E o que é sabedoria? É temer e reverenciar a Deus. Sabedoria é temer e reverenciar a Deus, obedecer suas leis e as leis dos homens e praticá-las, obedecer às leis de Deus, a lei terrena que foi dada também por Deus, e praticá-las. Vigiar muito, porque sem vigilância não há sabedoria, porque a vigilância é irmã gêmeas e anda de mãos dadas com a sabedoria. E dialogar com Deus, porque se você não dialoga com o seu amigo, não dialoga com a sua esposa, com o seu esposo, não funciona. Mas se você tem um diálogo, não um monólogo, mas um diálogo com Deus, fala e deixa ele falar, isso é sabedoria. E sabedoria é confiar em Deus, confiar integralmente em Deus e voltar-se para Ele, se arrepender e voltar-se para Ele. Então, sabedoria é isso. Então, o coração do homem sábio, que é isso que eu falei, educa sua boquinha, sua linguinha, sua boquinha, educa. Educar é disciplinar, é falar para ela o que ela precisa fazer, o que ela não pode fazer, é dizer não, não, agora pode, não, agora não. Então é educar, é disciplinar. E outra, sem bater na sua boca, sem bater na sua língua. O que é não bater? É deixa ela também falar um pouquinho, brincar, rir um pouquinho, mas tudo com moderação, tudo gostosinho. Ter uma prosa, narrar os acontecimentos, narrar alguns acontecimentos na roda de amigos, na roda de um churrasco, é tudo bom, mas sem falar demais, porque falar muito é uma coisa, falar demais é outra coisa. Falar muito é você ficar 2 horas, 3 horas conversando entre os amigos e nada demais. Agora, falar demais, de repente, em 5 minutos você falou demais. Já viu pessoal assim, que em 5 minutos falou demais, falou de tudo, meu Deus, mas falou de tudo. Só desgraça, só da vida dos outros, só ruína, só crítica, só baboseira, só reclamações. E você conversa muitas das vezes com 2 horas com uma pessoa e você gostaria de conversar mais. Então, e os seus lábios adiciona a instrução. O coração do homem sábio educa a sua boca e os seus lábios adiciona a instrução. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é fale, converse. Fale, não é errado conversar, não é errado falar, não é. Mas fale pouco, o menos possível. Fale baixo. Tem gente que gosta de falar gritando. Você fala gritando, fala baixo. Fala baixo, por favor. E na moderação, quando a pessoa fala alto, você finge que não ouviu, ou fale mais baixo ainda. Fale baixo. Não precisa gritar, fale pouco. Fale devagar, eu falo rápido. Tem gente que fala rápido, eu falo de rápido. Pelo menos aqui, na hora da prosa, eu falo baixo, procuro falar baixo, pouco e devagar. Pouco não, ainda estou falando bastante, mas pelo menos, graças a Deus, aprendi a falar menos demais. Falar demais. Procurei não falar mais demais. Fala bastante, mas não é. Somente o indispensável. Fale somente o indispensável. Você quer falar de tudo para todo mundo. Fale somente o indispensável, necessário para aquele momento, para aquela pessoa. Você quer contar toda a vida para aquela pessoa, coisa que não tem nada a ver com ela. Ela vai ficar sabendo de tudo. Eu tenho essa mania, eu tenho esse hábito. Tô parando. Com licença. Fale elogiando e abençoando. Elogie mais, abençoe mais. E não criticando e murmurando só. Fale depois que pensar, filtrar e analisar. Fale somente. Tem alguns vídeos sobre falar e falar pouco no nosso canal, ok? Assista lá, procura lá. Fale depois que pensar, filtrar e analisar. Tem gente que não filtra nada, tem gente que não pensa em nada, tem gente que não analisa nada, não pondera nada antes de responder, antes de falar, antes de perguntar, antes de responder, principalmente.
Cuide das suas respostas, cuide da sua resposta. Responda tranquilo. Nós vamos subir um vídeo só sobre responder, ok? Eu tô falando isso pra mim. Não pense você que eu sou um PhD em provérbios, o bambambam negativo, isso tudo é pra mim. Eu estou aproveitando e compartilhando com você. Se você quiser gostar, beleza. Se não quiser, é só pular, porque eu estou fazendo isso pra mim, eu estou estudando pra mim, porque eu preciso de provérbios mais do que todo mundo nessa vida, mais do que todo mundo. Fale depois que ouvir muito. Fale depois que ouvir muito. Muito mesmo. Faça um curso para ouvir, faça outro curso para ouvir, se forme, faça uma faculdade de ouvir, faça um mestrado, um doutorado em ouvir. A gente quer fazer doutorado em como falar bem, vender bem, a gente quer fazer sobre oratória, a gente quer, se falar bem, mas ouvir também é importante. Faça um curso para ouvir mais, ouvir bem e ouvir, ok? Então, depois que ouvir muito, fale depois que ouvir muito. Fale quando te pedirem para falar. Tem gente que gosta de se intrometer, tem gente que é fofoqueira, mas tem gente que é intrometida, tem gente que é invasiva, mas fala, se intromete. Fale quando te pedirem para falar. Se não te pediu para falar, eu já cometi erros assim, ó, absurdos. Na roda de pastores, na reunião de ministério, eu me levantar para falar, o pastor não me pediu a palavra, não me deu a palavra, e eu levantei para falar e falei asneiras, eu falei besteira, falei tolice, falei insensatez, e depois pedi perdão a ele. Só não pedi o ministério porque não dava para reunir todo mundo, mas tive que pedir perdão. Então reconheça que você falou besteira, reconheça que você falou demais. Então, quando te pedirem para falar, não te pediu para falar, cara, maneira, vai, vigia, vai, fale mal, mas se você quer falar mal, fale mal da sua vida, não fala mal da vida dos outros. Se você quer fazer uma ponderação para poder ensinar uma verdade prática, moral, espiritual e literal, beleza, mas sem citar nome, que isso é vergonhoso, sem citar nome, sem deixar perceber que é aquele fulaninho. Então, fale mal, mas fale da sua vida, não fale mal dos outros, fale mesmo, fale certo, fale devagar e fale baixo, como nós já falamos. Fale com raiva e com ódio amanhã. Deixa para falar com raiva e com ódio amanhã. Hoje, fala de boa, fala sem ira, fala sem ódio nos olhos, fala sem ódio, sem sangue na língua, porque senão você vai criar mais confusão. Então, aquele que fala com ódio, que responde com ira, ele causa mais pânico, causa mais desgraça, mais confusão. Mas o tranquilo, o pacífico, aquele que responde com calma, aquele que responde, pondera, aquele que pensa no que vai falar, ele apazigua a situação, como nós já subimos alguns vídeos. Esse vídeo aqui é sobre fale, mas fale mesmo, mas fale devagar, fale tranquilo, fale o necessário, o indispensável. Fale mesmo na bronca com termos suaves. Você pode falar muitas das vezes na bronca, você pode dar fazer uma reclamação, mas pondere as suas palavras, pense as suas palavras. Que os termos eu sei que é difícil, então cala tua boca. É melhor calar. Se não sabe, se não aprendeu a arte de falar com educação, com fineza, e a arte de ouvir, então cale tua boca. Fale somente depois que inspirar fundo e levantar sua mão, caso você esteja com raiva, com ódio. Não fale com ódio, com raiva, você vai falar besteira, você vai agredir, você vai trazer frustrações para as pessoas e para você mesmo, desculpa. Então, estava coçando, então não tinha como deixar ficar coçando. Mesmo somente depois que você inspirar fundo, oxigênio o teu cérebro para que ele fique, as correntes sanguíneas role, ele dispare e o seu cérebro seja oxigenado e você tenha um pensamento melhor, flui melhor. Mas quando você trava e não inspira, aqui dentro trava e você fica sem oxigênio no cérebro, então você fala
bobagem. Fica irado, o sangue esquenta, não corre e você acaba falando e fazendo uma besteira. Então, ficou irado, ficou nervosinho, sai de perto, inspira fundo, levanta a mãozinha pro céu, que isso ajuda muito, de duas formas, na forma psicológica ou no sentido de saúde e no sentido espiritual. Fale com respostas curtas e inteligentes, sem ofensa. Eu sei que é difícil, eu também não consigo, é muito complicado falar com respostas curtas, inteligentes, sábias, sem ofender, porque tá na cara. Não, vou dar uma cutucada também, vou ferir também, já que me feriu, vou ferir também. Eu sei que é muito difícil, mas é possível e eu estou lutando para isso. Você vai lutar também para isso, em nome de Jesus. Fale na diplomacia, mesmo que você não seja um diplomata, mesmo que você não seja um fino, um camarada bacana, mesmo que você não seja, né, por exemplo, mas imagine finge-se ser um camarada educado, fino, diplomático, pá, que sabe falar bem. Finge-se ser e olha, fale na diplomacia, na filosofia, como super educado. Mesmo que você não seja, finja ser uma pessoa muito educada e fale com educação, fale com diplomacia, fale na filosofia, dê uma resposta curta, branda e na educação. Todos vão olhar para você, você é um grosso, você é um mal educado, um camarada sem estudo nenhum, mas vão olhar para você, caramba, que camarada inteligente, esperto, sabedor de todas as coisas. Ou melhor, se for o contrário, fica calado, como diz o provérbio, para que não descubra que você é um insensato, um tolo e um vacilão, porque se você abrir a boca, você vai vomitar aquela bobagem toda, como eu já fiz várias vezes, inúmeras vezes, vomitei toda aquela baboseira, aí descobriram e passaram a ter certeza que eu de fato era um estúpido, ignorante, um tolo, um insensatez. Mas estou melhorando, vem comigo, melhora também. Fale muito. Falar muito não é sinônimo de extrovertido ou simpatia. Falar muito não é sinônimo de ser extrovertido ou de simpatia. Falar muito é muitas das vezes um problema de saúde, é um problema psicológico, um problema emocional. É verdade, sabia? É verdade. Então, revê. Então, tem pessoas que falam muito, não é extrovertido nada. Ele tem uma necessidade, ela tem uma necessidade de falar muito, de ficar falando, mas é para curar um problema, para sanar uma situação, um problema dentro de casa, lá no passado. Não aguenta ficar sozinho, não aguenta sem falar. Isso muitas das vezes, desculpa, mas é uma doença emocional, uma doença psicológica que precisa ser corrigido. Como? Converse com Deus, cala sua boca, converse o menos possível e fale para Deus, converse com Deus, porque tem gente que, meu irmão, fala tanta bosteira e depois pergunta, falou de 20 assuntos em 5 segundos e não sabe do que falou e esquece tudo. Não fui eu não. Então, falar muito não é sinônimo de extrovertido ou simpatia, mas sim, muitas das vezes, é um sinônimo de doença ou um problema de saúde ou um problema psicológico ou emocional. Então, melhore. Saber o que falar, momento falar, saber o que falar, no momento em que falar e como falar, isso sim é sabedoria. Saber o que falar, no momento em que vai falar e como falar. Isso é inteligente. Isso é ter inteligência emocional, ou melhor ainda, ter sabedoria emocional. Porque inteligência emocional é uma coisa e sabedoria emocional é outra coisa. E aqui é sabedoria emocional. Então, para terminarmos, dê férias para a sua língua e trabalho para a sua mente e para o seu coração. Dê férias para a sua língua. Gostou? Não? Beleza. Compartilhe esse vídeo com alguém.
deixa o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. E assista lá os outros vídeos, ok? Tudo de bom!